Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 1. Capítulo 7. A pequena Maria com Ana e Joaquim. Em seus lábios já está a sabedoria do Filho. 29 de agosto de 1944. Jesus diz: já estou ouvindo os comentários dos doutores em suas ironias maliciosas dizendo: como é que pode uma menina que não tem ainda nem 3 anos falar coisas assim? Isso é um exagero, e não refletem que me tornam monstruoso, alterando a minha infância, atribuindo-me atos de adulto. A inteligência não se manifesta em todos do mesmo modo e na mesma idade. A Igreja marcou a idade de 6 anos como a idade em que começa a responsabilidade das ações, porque essa é a idade na qual até um retardado é capaz de distinguir o bem do mal, pelo menos de modo rudimentar. Mas há crianças que muito antes são capazes de discernir, entender e querer, usando de uma razão já suficientemente desenvolvida. A pequena Imelda Labertine, Rosa de Viterbo, Nelie Orgon, Nenolina, vos sirvam de base, ó doutores difíceis, para crerdes que minha mãe podia pensar e falar assim. Não citei mais do que 4 nomes, por acaso, no meio de milhares de santas crianças que povoam meu paraíso, depois de terem raciocinado como adultos sobre a terra, uma com mais, outra com menos idade. Qual é a razão? Um dom de Deus. Portanto, Deus o pode dar na medida que quiser, a quem quiser e quando quiser. A razão é uma das coisas que mais vos tornam semelhantes a Deus, espírito inteligente e raciocinante. A razão e a inteligência foram graças dadas por Deus ao homem no paraíso terrestre, quando elas eram vivas junto com a graça ainda intacta, operando no espírito de nossos 2 primeiros pais. No livro de Jesus Bar Sirac está escrito: toda sabedoria vem do Senhor Deus, e sempre esteve com ele, mesmo antes dos séculos. Quanta sabedoria teriam, então, os homens se tivessem permanecido filhos de Deus? As lacunas em vossas inteligências são fruto natural do vosso decaimento da graça e da honestidade. Perdendo a graça, vós vos afastastes por séculos da sabedoria. Como os meteoros que se escondem atrás de uma nebulosidade de muitos quilômetros. A sabedoria não chegou mais até vós com os seus nítidos fulgores, mas somente através de um nevoeiro, que as vossas prevaricações foram tornando cada vez mais graves. Depois veio o Cristo e vos deu a graça, dom supremo do amor de Deus. Mas vós sabeis guardar esta gema tão límpida e pura? Não. Quando não a destruís com a vossa vontade individual de pecado, e sujais com contínuas culpas menores as vossas fraquezas, as vossas simpatias para com o vício, e também aquelas simpatias que não chegam ainda a ser verdadeiros casamentos com o vício septiforme, mas são um enfraquecimento da luz da graça e de sua atividade. Depois tiveste séculos e séculos de corrupções,
para enfraquecer ainda mais a magnífica luz da inteligência que Deus havia dado aos primeiros. Corrupções que se repercutem como nocivos sobre o físico e sobre a mente. Maria, porém, era não somente a pura, a nova Eva, criada de novo para a alegria de Deus. Era a super Eva, a obra-prima do Altíssimo, a cheia de graça, a mãe do Verbo na mente de Deus. O Verbo é a fonte da sabedoria, diz Jesus no Bart Sirach. Aqui o Bart Sirach é o livro de Eclesiástico. O filho, então, não terá posto a sua sabedoria sobre os lábios da própria mãe? Se a um profeta fora-lhe purificada a boca com carvões ardentes, por que devia dizer aos homens as palavras que o Verbo, a sabedoria, lhe confiava? Não terá o amor a sua esposa ainda menina, mas que um dia irá trazer em si a palavra, a linguagem limpa e exaltada. Não terá este amor feito com ela, não falasse mais como menina, nem mais tarde como mulher, mas somente sempre como uma criatura celeste, unida à grande luz e sabedoria de Deus? O milagre não está em uma inteligência superior demonstrada por Maria em sua idade infantil, como depois aconteceu comigo. Mas o milagre está em poder conter em si a inteligência infinita que nela habitava, dentro dos diques preparados para não assombrar as multidões e não despertar a atenção satânica. Ainda voltarei a falar sobre este assunto, que reaparece sempre naquele lembrar-se de Deus que é próprio dos santos.